O mangá começa com um garoto dizendo que está ali de novo, e que é um pouco melancólico, enquanto olha para cima e vê uma ilha flutuante coberta de fumaça, apelidada por ele de Ilha do Céu Fumegante. Ela tem construções em estilo ocidental em ruínas, e parece que nunca houve vida ali. Ele vê algo e, ao olhar melhor, enxerga uma sombra humana. Um homem com voz firme diz para ele seguir em frente e descer, pois o aguardará na beira do abismo. Quando seus olhos começam a brilhar, o garoto sente um tipo de choque e acorda suando. Ele está ofegante e diz que não acredita que teve aquele sonho estranho de novo. E finalmente descobrimos que seu nome é Sora. Quando alguém o chama para acordar, ele comenta que sente que conhece aquele homem do sonho e também o abismo, enquanto escova os dentes, limpa o espelho e se surpreende ao ver seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele se pergunta se talvez tenha estudado demais ultimamente. Seu pai sai do banho e o vê se arrumando para a escola. Ele bagunça todo o cabelo de Sora e pergunta se ele dormiu demais. E o garoto pede para parar de tratá-lo como criança, já que tem 15 anos. O pai começa a mostrar os músculos. Sora pega o enxaguante bucal e diz que se não morassem num apartamento tão pequeno, não teria que ver o pai todo dia pelado. O pai responde que, quando ficar rico, vai deixá-los morar numa casa maior, e ele e Riku terão seus próprios quartos. Sora comenta que ele diz isso há 5 anos, e o pai ri dizendo que a vida ficou bem mais fácil depois que Riku entrou para as forças de autodefesa. Sora explica que já fazem 3 anos desde que seu irmão entrou para a SDF, e que um dia será a vez dele. E então será a hora de dar adeus à sua vida animada, a seu pai, que vive brincando e é meio irresponsável, a sua mãe, que parece rígida, mas ama muito os filhos, e isso o conforta. Quando se sentam para comer juntos, o prédio começa a tremer violentamente e eles se perguntam se há um terremoto. Sora diz que sempre soube que essa vida pacífica teria um fim algum dia, mas não esperava que fosse terminar daquela forma. Uma sombra gigante aparece sobre o prédio. Uma torre surge do subsolo e atravessa o céu, marcando o início de uma nova era para a humanidade. Sora diz que isso pode ser uma piada, e que ele, naquele momento, ainda não sabia o quanto a aparição daquela torre mudaria a história da humanidade. Enquanto jatos de combate são enviados para investigar, mas ele sabia de uma coisa: aquela torre tinha ligação com seus sonhos. Ele podia sentir. Então vemos a família ao telefone com o irmão, Riku, que diz que está tudo bem, e que basta seguir as instruções da SDF que logo poderá voltar para casa. Ele promete, mas com uma voz fraca. A família começa a ficar tensa, e Sora diz que naquela noite perdeu o contato com o irmão. O noticiário dizia que tudo estaria bem se as pessoas ficassem em casa, mas não demorou muito para os noticiários também pararem de transmitir. As torres começaram a surgir no mundo todo. Agora a mesma mensagem se repete no rádio: é preciso evacuar para um abrigo. Essa era a ordem. Enquanto começam a arrumar suas coisas, a mãe deixa um bilhete para o irmão avisando para onde estão indo. No caminho até o abrigo, eles veem muitas coisas estranhas. Sora diz que tudo parecia estar tentando dizer algo. Soldados passavam constantemente com seus veículos, todos com expressões de puro desespero. Os veículos estavam cobertos de marcas horríveis e de dentro vinha um cheiro terrível de podridão. O pai pergunta o que está acontecendo no mundo. Eles finalmente chegam ao abrigo temporário, que é um ginásio. O lugar está lotado de refugiados, mas quase ninguém fala. Parecia que todos estavam apenas esperando pela morte. O pai diz para Sora continuar andando. Mesmo nesse silêncio, havia pessoas causando confusão, fazendo de tudo para chamar atenção. Um sujeito agarra a mão de uma criança e manda devolver o pão. O menino responde que o cara já comeu o dele, apontando para o bolso. O sujeito acerta o garoto com um joelho no estômago e as pessoas fingem que não veem. O cara ri depois de pegar o pão do garoto e diz que ainda não está satisfeito. Então tudo bem se pegar mais. O garoto, com dor, diz que tudo bem. E o sujeito afirma que até aquilo tudo acabar, aquele pão era dele, que seriam só alguns dias e não era como se o menino fosse morrer. O garoto começava a chorar, até que o pai de Sora põe a mão no ombro do sujeito e pergunta o que ele está fazendo. O cara manda ele cuidar da própria vida, mas o pai manda ele devolver o pão ao menino. O sujeito levanta o punho para bater, mas o pai de Sora o acerta com um chute no peito e o derruba no chão. Ele entrega o pão de volta ao menino, que agradece. O sujeito começa a xingá-lo, mas para ao receber um olhar sério. Ele estala a língua e diz que vai lembrar disso. Sora chama o pai, que diz para não se preocupar, que vai ficar de olho naquele sujeito. Sora diz que mesmo depois de morto, não vai esquecer daquele homem. Descobrimos que o nome dele é Kagawa Eiji, um verdadeiro lixo que adorava infernizar a vida de Sora na escola. Sora nunca teve paz. Um homem entra correndo no abrigo dizendo que tem uma mensagem de emergência. Todos devem sair pelos fundos e entrar nos caminhões o mais rápido possível. Os civis perguntam o motivo. O homem diz que é confidencial, mas pede desculpas por não poder revelar. Eles perguntam se isso é sério, já que ficaram 2 dias trancados em casa. Depois tiveram que ir para um abrigo como aquele, e até agora ninguém explica nada. Um cara se irrita e pergunta por que então paga impostos. Barulhos estranhos começam a ser ouvidos e o soldado fica apavorado. Ele diz que eles chegaram e todos precisam correr. O homem pergunta o que ele quer dizer, e Sora toma a iniciativa empurrando seu pai e sua mãe em direção à saída. Ele diz que está com um pressentimento muito ruim sobre o que vai acontecer. O soldado começa a segurar
segurar a porta com as mãos para bloqueá-la, dizendo que não pode segurá-los por muito tempo, então eles precisam entrar nos veículos imediatamente. A porta é arrombada e vemos um grupo de inimigos blindados invadindo o local, matando o soldado instantaneamente e enchendo o ambiente com suas risadas, abafando os gritos dos civis. Sora ainda pergunta o que diabos está acontecendo. Vemos Sora ficando para trás enquanto os monstros avançam ainda mais para dentro da sala. Seus pais se viram para vê-lo bem antes de entrarem no caminhão, e todos ainda correm o mais rápido possível para embarcar nos reboques. Sora diz aos pais que obviamente não cabe mais ninguém ali e que eles precisam entrar primeiro, enquanto os ajuda. Seu pai segura seu braço, sem querer deixá-lo para trás, mas as outras pessoas no caminhão dizem que já está cheio, e que se ele for e ficar enrolando, então tem que sair. Sora percebeu que estão prestes a tirar seus pais de lá, então decide fazer algo e corre dizendo que vai pegar outro caminhão. O próximo que encontra está cheio, e o seguinte também, até que finalmente encontra um no fim e vê alguém entrando nele. Ele começa a subir com dificuldade, até que alguém estende a mão para ajudá-lo. Sora agradece, e então o sujeito começa a rir, perguntando se ele está mesmo agradecendo numa situação dessas. Sora fica assustado, e vemos que é ninguém menos que Kagawa, dizendo que está feliz que Sora veio por conta própria. E Sora se pergunta por que, entre todas as pessoas, tinha que ser ele. Kagawa então o joga para fora do caminhão, dizendo que ele deveria morrer no lugar do pai, chamando-o de lixo enquanto ele cai no chão. Sora pensa que é o fim. Os civis começam a pisoteá-lo, e ele diz que ainda não quer morrer. Encolhido em posição fetal, segurando a cabeça, ele implora para que alguém o ajude. Ele começa a ver a silhueta de alguém parado à sua frente, e é o homem dos seus sonhos. Sora o reconhece. O homem com o olho brilhando diz novamente que vai esperá-lo na beira do abismo. Sora então abre os olhos em um lugar desconhecido, se perguntando se tudo foi só um sonho. Mas mais importante, onde ele está? Descobriremos em instantes. Eu espero de verdade que você goste dessa obra. Eu só queria pedir que você deixasse um like e se inscrevesse no canal se ainda não estiver inscrito, e se puder, hype este vídeo o máximo que puder. Dito isso, bora continuar com a obra. Vemos uma arma erguida no ar que desce bem na frente de sua cabeça. Seus olhos se enchem de pavor ao ver um Goblin tentando matá-lo. Sora começa a correr, perguntando onde estão seus pais e por que só ele estava ali, dizendo que talvez seja o inferno, se perguntando se está morto. O Goblin lança seu machado, cortando a bochecha de Sora, e vê alguns entulhos no chão, mas ainda está em pânico, se perguntando por que o monstro não deixa em paz, e percebe que não tem escolha a não ser tentar lutar. Quando o Goblin parte para cima, Sora corre direto para as pedras. Ele tenta se concentrar, pensando que a torre apareceu do nada. Kagawa o jogou do caminhão. Ele encontrou o velho misterioso, e agora está prestes a virar brinquedo do Goblin, mas ele não conseguia ignorar essa raiva dentro de si. Ele começou a gritar enquanto segurava uma pedra e parte para cima do Goblin. Não vemos a luta, mas ele o derrota, dizendo que sobreviveu no corpo a corpo. Ele diz que isso parece algo saído de um jogo, e se pergunta o que vem a seguir. Ele nota um texto preto no peito do Goblin e acha que pode ser o nível dele. Vemos que é o número romano. O chão começa a tremer, o que o deixa ainda mais em pânico, e um cristal preto começa a sair do peito do Goblin. Sora olha para ele confuso, vendo que até os ossos do Goblin agora têm cor roxa, e o cristal começa a flutuar direto em direção a seu peito. Sora sente algo estranho quando o cristal atravessa seu externo, e se pergunta se isso é ruim, mas relâmpagos começam a sair da cicatriz em seu rosto, e suas feridas começam a cicatrizar. Ele diz que não é só isso, também sente-se mais forte, e se pergunta se subiu de nível, como num jogo. Ele pega a arma do Goblin, dizendo que talvez haja mais dessas coisas na ilha e seria melhor explorar para não ser pego de surpresa. Ele percorre toda a ilha, diz que deu uma volta completa, mas não encontrou monstros nem caminhos para seguir. Ele olha para umas ruínas, dizendo que se quiser sair dali, essa é sua única opção. Vemos uma escadaria descendo até o fundo da ilha. Ele vai até lá e olha assustado para a borda. Diz que é igual às ilhas do céu enevoado dos seus sonhos, e que isso parece muito ruim. Ele desce os degraus devagar, dizendo que em jogos esse tipo de terreno é perfeito para monstros emboscarem jogadores, e que pode ter algo esperando para empurrá-lo do penhasco, e que se fosse um jogo, ele poderia renascer, mas não vai arriscar para saber se é o caso. Finalmente, ele diz que conseguiu ao ver o fim da escadaria levando até uma entrada. Ele se aproxima cautelosamente. Há uma tocha acesa e uma espécie de texto numa pedra. Sora diz que nunca viu caracteres assim antes, mas eles simplesmente fluem na mente dele. E está escrito: os fragmentos pertencem aos portadores. Ao adquirir todos, obterá o direito de deixar o abismo. Ele diz que isso significa que está mesmo no abismo, e que precisa reunir todos os fragmentos para sair dali. Ele sorri, dizendo que pelo menos agora tem um objetivo claro, e isso o motiva, já que sabe o que deveria fazer. Pensando com calma, o monstro que enfrentou não era tão forte, e enquanto avança para a próxima área, ele diz que está certo de que conseguirá lidar com o que vier a seguir. Ao atravessar os portões, vê uma luz forte e diz que a primeira camada do abismo tinha 900 metros quadrados. O número gravado no corpo do monstro era 1, a segunda camada tinha 1.800 metros quadrados, e um dos monstros tinha o número 2, enquanto vemos lobos. A terceira camada tinha 3.600 metros quadrados, e um dos 4 monstros, pequenas cobras, tinha
tinha um número 3. Os fragmentos estão apenas nos corpos dos monstros com números. Esses fragmentos são a chave para entrar no próximo nível, e quanto maior o número, mais forte o monstro se torna. Eu queria que não fosse uma sequência de montagem, mas sim algo mais desenvolvido. Mas ele diz que há algo ainda mais preocupante. A área dobra de tamanho toda vez que ele sobe, assim como o número de monstros também dobra, como vemos desta vez. Ele matou alguns monstros ursos, mas não é como se estivesse ficando para trás, já que está ficando mais forte a cada novo estágio. Desta vez, ele acerta um soco na nuca de um monstro gigante, matando-o. Conforme subia os andares, a variedade de monstros continuava a aumentar em cada nova área que ele desbloqueava no 12º andar. Ele encontra monstros que atacaram o abrigo naquele dia, mas agora eles não eram mais páreo para ele, já que ele os destruía com facilidade, e que havia tantos monstros que seus sentidos começaram a ficar entorpecidos. O 13º andar tem 4.000 monstros, o 14º tem 16.000, o 21º tem mais de 1 milhão e por aí vai. E ele está simplesmente passando por cada andar em velocidade máxima. Quando chega ao 30º andar, o número de monstros chega a 500 milhões. Encontrar as chaves era como achar uma agulha no palheiro, mas com pura dedicação e destruindo cada monstro, ele conseguia. Alguns dos monstros que tinham as chaves estavam protegidos por grupos de outros monstros, enquanto outros se escondiam em pequenas cavernas. Mas o mais irritante de tudo era que o tempo necessário para matar cada inimigo começou a pesar sobre ele, enquanto os vemos saltando, lutando contra um brutamontes e depois contra um monstro centopeia demoníaco gigante. Ele continuou sua conquista de cada andar, sem deixar nada para trás, porque precisava seguir em frente. Ao entrar na próxima camada, ele já estava na 42, e o número de monstros neste andar era superior a 2 trilhões, que ele teria que vasculhar. Sora começou a rir como um maníaco e diz que isso é doido. Agora estão em um andar completamente novo, com dragões voando acima. Ele se pergunta em que ano estão, mas diz que o conceito de tempo já não importa mais para ele, pois aqui só existe morte e massacre, e ele é a única coisa que restará enquanto marca os monstros que matou nas paredes. Ele ouve passos e se vira, vendo monstros se aproximando, e diz que o ciclo nunca acaba. Os monstros tentam matá-lo, mas são massacrados, e ele limpa o andar um por um, lentamente, mas com certeza indo cada vez mais fundo no abismo. Ao carregar a cabeça de um monstro pela espinha, ele pergunta quantos monstros ele já matou, mas decide que vai continuar marcando, dizendo que já está na hora de encontrar a chave. Seu novo quadro negro é destruído, com estilhaços voando por todos os lados, o que o surpreende, pois uma centopeia gigante do inferno aparece bem na sua frente. Sora diz que essa sim foi uma entrada de respeito, e pergunta se talvez essa seja a chave, enquanto ela começa a atacá-lo. Ele salta do chão, quebrando a barreira do som várias vezes, e diz que não importa o quão forte ela seja, tudo dá no mesmo agora. Enquanto a despedaça sem esforço, diz que até mesmo os monstros que acham que são fortes morrem com um único golpe, e que ele nem precisa se esforçar minimamente para matá-los. Isso também já perdeu todo o sentido. Assim como o tempo, o poder não tem mais importância para ele. Os monstros não escalam no mesmo ritmo que ele, e ele começa a se irritar, perguntando onde diabos está a chave do 42º andar, mandando que ela apareça logo e lute com ele, pois ele já está de saco cheio. Fica a dúvida de quantos trilhões de monstros ele já matou. Depois temos mais um resumo de como 20 torres aparecem de repente ao redor do mundo, e antes que a humanidade pudesse entender o que havia acontecido, monstros começam a sair delas e quase acabam com tudo. A maioria das pessoas foi massacrada e aquele dia ficou conhecido como o Dia do Julgamento. Um punhado de sobreviventes despertou com acesso a um sistema misterioso que lhes concedia estatísticas de combate. Os que despertaram ganharam um poder avassalador. A sociedade humana foi construída depois que os departamentos fundaram guildas de caçadores. Depois disso, não vemos o que aconteceu, pois Sora está perseguindo um lobo e dizendo para ele esperar, pois quer ver o que está com ele. Ele se surpreende ao ver correntes se enrolando no lobo e ouve alguém dizendo que acabou de se usar um pergaminho de transferência avançado e que não pode deixar essa invocação se concretizar. Sora reconhece que é uma fala humana e vê o lobo flutuando em direção a um círculo mágico no céu. Sora se pergunta se aquilo é uma saída e pensa que, se for, essa é sua única chance de sair. Ele se agacha e salta direto em direção ao lobo. Um aviso aparece dizendo que invocações abissais não podem transferir mais de 2 seres vivos, e isso acontece repetidamente, e Sora diz que não vai deixar ninguém atrapalhá-lo, e mira no lobo, avançando de volta para a terra. Agora, em um cemitério, vemos uma garota em pânico correndo. Por que diabos ela está de salto alto? Ela diz que precisa despistá-los rápido, e somos apresentados a Yu Sonozaki. Seu pé fica preso numa trepadeira e ela começa a cair de cara no chão, soltando um gritinho. De novo, por que diabos ela está de salto alto? Ela diz que isso é ruim e começa a suar de nervoso, enquanto outra pessoa diz que isso é um saco, e mandam ela entregar logo o pergaminho de transferência avançada enquanto a cercam. A druida se chama Aika, nível 34, e o mago diz que um pergaminho de nível 60 não é algo que alguém do nível 19 como ela consegue usar. O espadachim Shouji Shido, de nível 35, diz pra ela entregar ou ele não mostrará piedade. Aika diz pra não matarem ela. Então Sonozaki responde que o combate entre caçadores é proibido e que eles estarão quebrando as regras.
regras. O bárbaro de nível 38, chamado Shousei Toshida, pergunta que regras são essas e lambe os lábios, dizendo que ele é quem faz as regras ali, e crava as espadas no chão, bem na frente do rosto dela, e diz pra entregar o pergaminho e talvez a deixe ficar com todos os membros do corpo. Ela diz que eles não deveriam encurralá-la mais ainda, e Aika percebe que ela vai usar o pergaminho de invocação, pedindo para que a parem. Shousei Toshida começa a ficar irritado, chama ela de vadia e balança sua espada em direção a ela dizendo para entregar o pergaminho, mas a espada só acerta o chão, já que ela é teleportada dali. Então Sonozaki diz que se vai morrer, vai levar todos com ela, e começa a ativar o pergaminho. Eles dizem que é uma invocação forçada. Aika comenta que ninguém consegue controlar um monstro avançado invocado assim, e que estão perdidos, então todos correm tentando impedi-la. Sonozaki diz que todos vão morrer com ela enquanto relâmpagos começam a se formar no céu, girando e atingindo o chão bem à sua frente, abrindo a fenda de invocação. Todos começam a suar nervosamente, dizendo que aquilo não parece bom pra eles. Conforme o feixe de luz vai ficando mais brilhante, correntes do abismo começam a surgir do chão, e dizem que finalmente apareceu. Ao verem que é só um cérebro de nível 3, começam a rir, dizendo que estavam com medo disso e jogam um osso pra ele, chamando-o de fofo. Sonozaki se pergunta por que só isso saiu do pergaminho de invocação, até que uma mão atravessa a criatura e Sora aparece, rasgando o monstro ao meio e o lançando longe. Eles entram em pânico, dizendo que ele é um monstro humanoide. Sonozaki também olha pra cima, assustada, e Sora diz que finalmente conseguiu sair. Ele começa a rir, dizendo que não acredita que realmente escapou daquele lugar. Continua rindo enquanto todos observam. Shousei Toshida diz que só de ouvir a risada dele, seu corpo inteiro travou. Aika também pergunta quem diabos ele é, porque a pressão que ele emana é absurda. Sora anota e se aproxima em uma velocidade absurda, deixando imagens residuais de si mesmo. Ele sorri olhando pra ela, agarra seus ombros e pergunta se ali é a Terra. Ela responde que sim, e ele diz que finalmente voltou. Em seguida, pergunta se todos ali são cosplayers ou algo assim, e eles, por algum motivo, correm pra atacá-lo, dizendo que não devem subestimar a guilda Rugido do Tigre. As espadas de Shoji Shido e do outro Shousei Toshida se quebram ao encostar nas costas de Sora. Ele se vira irritado e Shousei Toshida o chama de monstro. Sora o encara. A palavra monstro ecoa na cabeça dele e ele começa a vê-lo como algo diferente. Ele agarra Shousei Toshida pelo pescoço e pede que mostre seu número. Shousei Toshida pergunta do que ele está falando, então Sora sai do transe, percebendo que se enganou e a solta. Shousei Toshida começa a gritar até fez xixi nas calças de medo. Os outros correm até ele e descobrimos que Shousei Toshida é o chefe deles. Sora diz para todos caírem fora, e até um outro desonesto que estava ali não faz nada, só vai embora. Shousei Toshida solta a frase clichê de vilão fracassado: eu vou lembrar disso. Sonozaki diz que o poder dele é incrível, mas que suas cicatrizes são horríveis, e se pergunta quem ele é, dizendo que ele não pode ser uma invocação do abismo feita pelo pergaminho. Sora pergunta há quantos anos as torres apareceram ali, aflito. Ela responde que já fazem 5 anos. Ele pergunta se ali é mesmo a Terra e qual pergaminho ela usou. Ele também pergunta por que ela está vestida de forma estranha. Ela começa a explicar que desde que a torre surgiu, um sistema apareceu para os humanos, e agora estão nesse ponto. Sora pergunta se o mundo mudou tanto assim nesses 5 anos em que ele ficou preso no abismo. Ela conta que a cidade S foi atingida pela 7ª grande invasão e que ela fugiu de lá. Sora diz que nasceu lá e pergunta qual é a situação atual da cidade. Ela diz que foi completamente destruída, mas que pessoas fortes foram enviadas para lá e devem conseguir derrotar os monstros. Sora pergunta como chegar até lá a partir de onde estão. Ela aponta a direção e ele parte imediatamente. Ela fica surpresa por ele ir sozinho. Diz que é realmente um homem misterioso e que precisa contar à irmã dela. Aposta que é uma das mestras da guilda mais forte. Em seguida, a cena muda para o grupo de vilões fracassados, e algo pousa bem na frente deles, quebrando o chão. Eles perguntam quem é, dizem que conseguem sentir a presença dele em todos ali, e que vão dar só 3 segundos para saber onde ele está. Todos começam a ficar apavorados, mas por algum motivo, Shoji Shido pergunta se há uma piada. O cara parece não ter cérebro. Eles então são todos despedaçados em segundos e a cena corta para a sede da guilda deles. Uma mulher diz que não há sinais de vida do grupo de 4 e que o paradeiro de Sonozaki e do pergaminho é desconhecido. Um homem a chama de lixo e quebra sua taça de vinho. Diz que não acredita que os homens que ela recomendou não conseguem vencer o invocador de nível 19 e que todos os sinais desapareceram ao mesmo tempo. Ele diz que não acredita que todos foram mortos com um único golpe. Ele é o nível 118 e se chama Mukaili. Ordena que descubram quem fez isso e capturem Sonozaki para que ela se explique. Eles respondem sim, senhor. E Mukaili diz que matará qualquer um que colocar as mãos em seus homens. Ele então vê Sora pulando pela janela. Diz que o cheiro de sangue é incrível. Pergunta quem era aquele e nota que ele está indo para uma zona em colapso. Diz que essa invasão é de outra escala e que não há dúvidas de que grandes forças estão em jogo e que a torre que estava adormecida por 5 anos finalmente está se movendo. Ele então ordena que todas as equipes de busca recuem, pois é uma emergência. Sora continua indo em direção à cidade até finalmente alcançá-la, vendo tudo em ruínas. Mas ele diz que
que nos 5 anos que ficou preso no abismo, esse lugar virou um inferno. Mas no abismo, ele, que era o fraco e mal conseguia lidar com um Goblin, foi ficando cada vez mais forte conforme subia cada andar. Seus sentidos se entorpeceram e ele quase virou uma fera. Ele comia os monstros que matava, mas o pensamento de sua família manteve firme. Os monstros que antes o assustavam agora são fracos. E ele torce para que sua família esteja segura, pelo menos. Ele diz que a cidade S antes era cheia de vida, e agora é um deserto. Todos os prédios estão destruídos como se tivessem passado por um terremoto, mas ainda assim estão de pé, o que é estranho. Não há nenhum sinal de monstros matando alguém. Ele diz que desde que as pessoas foram evacuadas, ninguém deveria estar vivendo aqui. Ele segura a maçaneta da porta de casa, arrancando-a completamente das dobradiças e se surpreende. Então ele entra lentamente em seu lar. Diz que sabia que o lugar estaria vazio, mas veio mesmo assim. Afinal, esse lugar é cheio de memórias felizes para ele. Ele então vê uma carta na mesa e pergunta o que é aquilo. É de seu pai, dizendo que todo mundo diz que Sora está morto, mas ele e a mãe se recusam a acreditar. Eles pegaram suas coisas e arrumaram exatamente como era no antigo quarto, e tem certeza de que ele vai voltar. Sora começa a chorar lágrimas masculinas e diz que elas arriscaram suas vidas para voltar por ele. Até separaram suas roupas favoritas de tamanhos diferentes, para que quando ele pudesse voltar, ele vestisse algo novo. No armário há um mapa para o abrigo 6. Quando ele lesse a carta, deveria ir encontrá-los, pois sempre estariam esperando por ele. Com amor, mamãe e papai. Ele chora segurando as fotos da família e se pergunta o quão forte ele está agora. Depois começa a cortar o próprio cabelo, dizendo que se for forte o bastante para acabar com o apocalipse, talvez consiga recuperar os dias que perdeu. Ele então pegou a faca e cortou seu cabelo, parecendo o protagonista de outro mangá. Quem será, hein? Me diz aí quem ele se parece. Ele diz que vai seguir o mapa até o abrigo 6, como ele indica, mas a estrada está completamente destruída. Mesmo assim, seguir seu próprio caminho será mais rápido. Enquanto começa a voar pelos ares, um monstro voador o avista e tenta atacá-lo, mas ele o rasga no meio. Depois continua saltando de monstro em monstro, limpando os céus enquanto avança. Algumas pessoas próximas perguntam que barulho foi aquele, e outro cara diz que só está bêbado e que ficar de guarda é entediante. Eles então sentem algo passando, voando por eles, e perguntam o que foi aquilo. Um diz que não conseguiu ver e o outro diz que filmou e conseguiu uma imagem de Sora voando pelo ar. Depois ouvem uma mulher gritando, dizendo que ninguém deve se aproximar, que ela só veio procurar comida. Quando ela começa a ser cercada, dizem que faz tempo que não vem uma mulher, e um deles começa a babar dizendo que são caras legais e vão cuidar bem dela. Ela diz que não, e eles se aproximam abrindo as pernas, dizendo pra ela não ter medo, que ele vai ser gentil, e que seria um desperdício não aproveitar um corpo como o dela enquanto começa a agarrar seu peito. Sora diz que algumas coisas nunca mudam e os chamam de lixo. Eles perguntam quem está ali, dizendo que ele não vai sair ileso se meter, e manda os homens o pegarem. Quando começam a avançar, Sora libera uma pressão de vento absurda. Ele entra na briga dando um tapa tão forte em um que provavelmente o matou. Quando o outro vem com uma espada, Sora desvia com o mínimo de movimento e agarra o braço dele. Depois dá uma joelhada direta no rosto do cara. O canalha pergunta quem ele é, dizendo que faz parte da guilda Rugido do Tigre. Claro que faz. Sora então chama por Kagawa Eiji. Ele pergunta se já esqueceu o rosto do cara que matou. Kagawa Eiji diz que não é possível e começa a rastejar, dizendo que é impossível. Quando Sora começa a liberar uma pressão absurda, Kagawa Eiji pergunta como ele está vivo, mandando ele ficar longe. Sora ri e o agarra pelo pescoço, dizendo que isso mesmo, ele rastejou até sair do inferno por causa dele, e agora é a vez dele de ir pra lá, enquanto começa a enterrar os dedos na garganta dele. Sora diz que vai arrancar cada pedaço de dignidade que ele tem, que esse é o poder dele agora. Ele ouve várias vozes na cabeça dizendo que precisam matar, que por ser o mais forte, tudo deveria se curvar à sua vontade. Sora diz que tudo o que Kagawa Eiji fez foi atormentá-lo. No passado, tudo o que sentia era humilhação e impotência, e hoje ele vai devolver tudo. Ele lembra quando perguntou por que Kagawa Eiji o intimidava, e ele disse que era porque esmagá-lo era muito bom. Sora então sai do estado de fúria e o solta. Kagawa Eiji começa a tossir, segurando a garganta. Sora diz que não pode se tornar igual a ele, mas que se o deixar vivo sabe como seria ruim, porque ele quase agarrou aquela mulher e mais gente morreria. Ele diz que tentou matá-lo e falhou, então não vai matá-lo, mas também pode não deixá-lo sair andando. Kagawa Eiji pergunta o que ele vai fazer. Sora diz que pelos 2 anos que ele fez da vida dele um inferno na escola, vai dar um soco. Por aterrorizar os fracos constantemente, mais um. Por ter tentado matá-lo empurrando-o do caminhão, esse valerá por 2 socos. Se ele aguentar 4 golpes, estarão quites. Kagawa Eiji pede desculpas, dizendo que é tudo culpa dele, e que se Sora o socar com a força que ele tem agora, ele provavelmente vai morrer no primeiro golpe. Sora o levanta, dizendo pra não se preocupar. Prepara o punho e acerta em cheio no rosto, dizendo que vai pegar leve. Depois vem um segundo soco, e vemos seus 2 aliados se levantando agora. O chão está coberto de sangue, enquanto Sora acerta o terceiro soco e manda ele se levantar porque agora é a hora do último. Kagawa Eiji implora para que ele mate-o logo. Seus olhos estão todos estourados. Sora dá um chute direto na cabeça dele, arremessando-o no chão. Os olhos do cara literalmente explodiram. Sora diz que fez até mais
do que isso, pois amputou os 4 membros dele e o deixou completamente cego, e isso está de bom tamanho. Ele manda os amigos levarem ele pro hospital e nunca mais aparecem na frente dele. Ao saltar, diz que a limpeza está feita e que está na hora de seguir em frente, pois ainda precisa chegar ao abrigo 6. Em outro lugar, na zona de contenção da cidade S, vemos alguns guardas dizendo que estarão de plantão no muro. Comentam que pelo menos ali não precisam lutar contra monstros. Outro diz para pararem de ser covardes. Se monstros aparecerem, eles não podem surtar nem cair. Precisam ficar alertas porque não dá para saber quando um vai surgir. Apresenta um primeiro tenente chamado Tanji, um comandante de nível 31. Um dos soldados, Soki, diz que aquela zona é de contenção e monstros quase nunca aparecem ali. Bandeiras levantadas. E ele é um guerreiro do nível 22. Ele diz que tudo ficará bem enquanto ficarem atentos, apenas para morrer logo em seguida. No painel seguinte, um monstro aparece. Ele se chama Filho do Kraken e é um monstro do tipo casco de nível 45. Eles começam a se posicionar, atirando contra os carapás, mas as balas ricocheteiam. O monstro fica irritado e eles percebem que as armas não estão funcionando por causa da grande diferença de nível. Eles se preparam para o ataque e Tanji diz que todos precisam se espalhar. O primeiro cara é cortado ao meio com apenas um golpe. Seu amigo vê o corpo voando pelos ares, fica furioso e começa a xingar o monstro enquanto segura explosivos. Ele corre dizendo que vai derrubá-lo, enquanto os outros fornecem fogo de cobertura, fazendo o monstro se virar. Agora ele está bem embaixo do monstro com um explosivo. O monstro levanta os tentáculos para atacar, mas para pouco antes de atingi-los, e eles se perguntam o que está acontecendo. Quando o monstro começa a aparecer assustado, eles se perguntam se ele está com medo mesmo ou se há alguma outra coisa. O monstro então cobre completamente seu olho e entra em posição defensiva. O cara diz que não sabe do que ele está com medo, mas que essa é a chance de vingar seus amigos. Ele joga o explosivo direto no monstro, gritando para ele morrer, e o explosivo explode, envolto em chamas. Eles se perguntam se o mataram, mas percebem que causaram danos mínimos. O monstro encara diretamente para eles, praticamente ileso, e parte para o ataque. Mas Sora pousa, esmagando-o com impacto e salvando o soldado. O soldado fica confuso, e Tanji pergunta se esse é o motivo do medo do monstro, se tudo foi feito por causa desse homem. Tanji diz que ele matou o monstro que sobreviveu a uma explosão com um único golpe, e que não há muitos com esse tipo de poder destrutivo de classe S, mas que nunca o viu antes. Então precisa descobrir quem ele é, custe o que custar. Ele usa sua habilidade especial chamada Inspecionar, que permite ver informações detalhadas sobre o alvo. Quanto mais próximo em nível, mais ele pode ver. Tanji então se surpreende dizendo, não pode ser, pois o que aparece é apenas que ele deve demonstrar respeito no sistema. Alerta! Tanji se espanta e começa a ficar tonto. Enquanto ele desmaia, os soldados o seguram perguntando o que está acontecendo e chamam um médico. Sora, confuso, diz que tem algo que quer perguntar. O soldado pergunta o que é, e Sora pergunta a que distância está o abrigo de evacuação 6. O homem diz que fica a 50 km ao norte, mas que ele terá que passar pela área X para chegar lá. Sora pergunta o que é a área X, e o soldado responde que é onde estão segurando a investida de monstros. Os monstros estão sendo concentrados ali para minimizar os danos, e há muitos caçadores lutando contra eles. Os soldados comentam que há muitos itens raros como recompensa. E quando Sora se vira, se pergunta se é possível mesmo conseguir itens ao derrotar monstros no mundo real, dizendo que realmente parece um jogo. Ele pergunta o quão forte o monstro parecia para eles, e dizem que um nível 45 é um oponente bem difícil. Sora pergunta se isso realmente seria difícil para causar tantos problemas e quantos monstros acima do nível 45 existem na investida. O homem diz que provavelmente não mais de 100, e que se houvesse muitos monstros como aquele por ali, a humanidade já teria sido extinta há muito tempo. Sora diz que entendeu e que vai partir em breve. O homem fica nervoso e o chama, dizendo que talvez seja um pedido absurdo, mas que ele gostaria de que Sora fosse até a área X, porque se houver um caçador forte como ele lá, muitas pessoas podem ser salvas. Sora pergunta se a rota mais curta até o abrigo passa pela área X, e o homem confirma. Sora diz que neste caso, ele vai passar por lá, e que derrotará qualquer monstro que tiver o azar de cruzar seu caminho. A cena muda para algum tempo depois, com uma tenda e Tanji deitado, começando a acordar. Os soldados ficam aliviados ao vê-lo reagir, e Tanji pergunta quanto tempo ficou desacordado. O homem diz que cerca de 10 minutos e que os itens de recuperação deixados pelos monstros funcionaram imediatamente. Tanji pergunta sobre o homem que o salvou, e o soldado informa que ele foi para o norte. Tanji ainda está tentando se recuperar da dor de cabeça quando percebe o que foi dito. O soldado diz que ele está indo para o abrigo de evacuação 6. Tanji pergunta se isso significa que ele vai passar pela área X. O soldado diz que parecia que ele não se importava nem um pouco. Foi sem hesitar. Tanji diz que precisam entrar em contato com o comandante central imediatamente. O soldado perguntou se ele tem certeza. Tanji olha para o relógio e diz que faltam cerca de 10 minutos para o horário marcado e que ele deve conseguir. Um homem entra dizendo que enviou uma mensagem pelo rádio de emergência. Ele repete
Leste que mandou a mensagem, mas se pergunta por que o Comando Central. Tanji diz que essa operação é diferente das outras. Essas informações são altamente confidenciais, por isso eles não foram informados, e que a Área X serve como base para essa operação. Não é parte da região onde estão contidos os monstros. Na verdade, é uma zona de bombardeio. Vemos então um centro de comando, com um cara com barriga saliente. Uma mulher diz que uma chamada de emergência chegou da Área B-22. O comandante central pede para colocá-los na linha e somos apresentados a Kumagaya Renji, que é um mago de fogo de nível 58. A mulher confirma e começa a digitar no teclado. Tanji então se reporta dizendo que precisa alertá-los. Diz que um caçador misterioso acabou de partir para a zona de bombardeio e que ele não sabe da operação. Tanji pergunta por que isso é importante, querendo saber se ele está para admitir um erro. Tanji diz que não é isso. Ele acredita que uma transmissão de emergência avisando sobre os bombardeios é obrigatória. Anji tenta repreendê-lo, mas Tanji decide ir direto ao ponto, dizendo que o homem é muito forte e que não podem deixá-lo morrer assim. Anji pergunta se ele é um caçador forte e quer saber qual é seu nível. Anji, em pânico, diz que não sabe. Anji diz que um caçador cujo nível é desconhecido desobedeceu as regras e entrou em uma zona de bombardeio, e quer que ele faça uma transmissão de emergência por ele. A mulher diz que ele provavelmente está morto antes mesmo da mensagem ser enviada. Anji começa a rir e diz que, embora ela possa não ter cérebro, com certeza tem talento para comédia. E parece que eles não foram treinados o suficiente para se manterem sozinhos. Ele se inclina em direção à mulher loira e diz que não é seu papel interferir com os subordinados dela, mas se ele relatar aos superiores que ela está obstruindo o progresso da operação, ela será responsabilizada. Ela pergunta se ele vai mesmo prejudicar os próprios companheiros quando estão enfrentando um inimigo tão poderoso. Somos apresentados a uma mulher que é a comandante do Ocidente, chamada Tonosaki Mie, e ela é uma domadora de golems de nível 73. Ela chama Renji de idiota, dizendo que Tanji, que treinou tão cuidadosamente, está tentando salvar um completo desconhecido, então isso deve ser importante. Ela se pergunta quão poderoso esse cara é. Tanji parece ansioso enquanto Mie começa a pensar. Ela chama Tanji e diz que confia nele, que ele não precisa interferir nos planos dela, mas se ele não puder dar uma razão convincente, ela pessoalmente o levará a um tribunal militar. Tanji entra em pânico com a resposta dela, e ela continua dizendo que isso também seria satisfatório para Renji. Renji estala a língua e diz para Tanji dar uma razão para que eles possam aceitar. Tanji diz que a pessoa derrotou um Kraken bebê de nível 45 com um único golpe. Mie fica surpresa e diz que ele é ainda mais forte do que um caçador de nível A, perguntando se ele poderia ser um caçador de nível S do exército. Renji diz que isso é impossível. Todos os caçadores de nível S estão em missões, e não há sinais confirmados vindos do B-22. Ela pergunta por que ele não sabe o nível dele, dizendo que deveria conseguir ver com sua habilidade de inspeção. Ele diz que não conseguiu ver o nível dele com a habilidade, e isso o atinge com força. Ele diz, envergonhado, que depois de usar a habilidade, perdeu a consciência por sobrecarga de informação, o que significa que ele é pelo menos acima do nível 100. Renji começa a ficar mais sério e pensa sobre a situação. Ele bate os dedos com ansiedade, dizendo que esse tipo de força é raro, mas não é razão suficiente para parar a operação. O comandante do leste, chamado Yuasa Nobuo, diz que não podem abandonar suas responsabilidades militares por razões tão incertas. Ele é um domador de rochas nível 44, esqueci de mencionar antes. Yuasa Nobuo continua dizendo que milhares de tropas de 4 diferentes núcleos estão envolvidos na operação, e há tropas suficientes para cercar completamente a zona de bombardeio e de concentração. O plano original era que, após o bombardeio, os monstros dispersos fossem eliminados pelos soldados estacionados na zona de guarnição. Mas se uma transmissão de emergência for feita, os monstros reagirão ao som e correrão todos para um só lugar. Se isso acontecer, a área cairá num instante e dezenas de milhares de soldados perderão a vida. E salvar um homem em troca disso não faz sentido. Mesmo que ele fosse um caçador de nível S, seria um risco que eles não poderiam correr, e ele pede desculpas. Tanji apenas parece devastado, pois tecnicamente é tudo culpa dele. Enquanto Mie está sentada pensando em algo, ele diz que, sendo assim, precisa rejeitar o pedido dele, que não pode desperdiçar os esforços de tantas pessoas por causa de um só homem, e que a decisão é final. Quando desligam a ligação, ele olha para o celular, confere novamente e fica completamente chocado. Ele então aperta o telefone com força, frustrado consigo mesmo. Seus homens dizem que ele fez o que podia, e ele solta um grande suspiro dizendo que o que importa é o bem maior. O soldado olha para baixo, vê suas chaves e as tira da cintura. Tanji pergunta o que ele está fazendo. Quando o homem corre para o carro, Tanji diz para ele voltar antes que as bombas comecem. O homem diz que ainda falta 6 minutos, e ele é Isho. Achei honestamente que ele tivesse morrido antes, mas na verdade ele é um cara determinado. Ele sai em alta velocidade, dirigindo direto em direção a Sora. Os outros homens de Anji perguntam se devem trazê-lo de volta, mas ele diz que está tudo bem, que ele já tomou sua decisão e sabe o que está fazendo. Soki diz que precisa chegar a tempo, e os vemos ansioso. O que ele não sabia
naquele momento era que o homem que estava salvando se tornaria a esperança de toda a humanidade. Mas nós sabíamos, porque ele é o nosso protagonista. Soki diz que perdeu o rastro dele e se pergunta para onde ele foi, e segue pelo caminho mais rápido. Se ainda não o encontrou, significa que ele está se movendo mais rápido que o veículo. Ele está quase na área X, e se for usar o alto-falante, talvez ele consiga ouvi-lo. Mas fazer isso também atrairá os monstros. Agora ele tem pouco mais de 2 minutos. Ele decide seguir em frente e estica a mão para o alto-falante. Ele respira fundo e hesita enquanto continua dirigindo. Diz a si mesmo que é uma vergonha para o exército e então se decide a fazer isso. Ele grita dizendo que é o soldado que Sora ajudou antes e que está na área prestes a ser bombardeada. Então ele precisa evacuar imediatamente e começa a repetir isso várias vezes. Sora ouve isso e quando o vemos, ele acabou de terminar uma luta. Ele diz que isso explica porque não há muitos caçadores por perto. Ele olha para as mãos e diz que os monstros em si não são uma grande ameaça, mas não sabe se conseguiria sobreviver ao calor da explosão. Então deve evitar riscos desnecessários. E aquele soldado arriscou a vida para ir até lá apenas para avisá-lo sobre o bombardeio. Ele não pode deixá-lo morrer ali. Soki se pergunta se conseguiu alcançá-lo ou não. E com 30 segundos restantes para a bomba, vemos dragões voando acima. Eles pousam diretamente na frente de Soki. E ele diz que realmente os atraiu para si e que precisa sair imediatamente, porque eles definitivamente sabiam que estavam fazendo reconhecimento da área com drones. Nobu também está em pânico e diz que precisa evacuar todos os soldados da área da guarnição. Mii concorda, dizendo que precisam recuar completamente e segurar as muralhas, mas a mulher diz que eles não estão indo para as muralhas. E todos ficam ainda mais confusos, perguntando para onde eles estão indo. Então ela diz que estão indo para a área B-22. E Mii diz que foi para lá que o caçador misterioso foi, então precisam enviar todos os drones restantes para B-22 e descobrir o que impediu o avanço do monstro. Vemos Soki saindo do carro dizendo que o bombardeio acabou. Ele não acredita que ainda está vivo. Ele começa a rir pelo fato de ter sobrevivido. Sora diz que é cedo demais para comemorar se ele está vivo, e isso significa que os monstros também estão, e estão vindo nessa direção. Ele então olha para ele e manda que se abaixe. Ele o ajuda a desviar de algo que passa voando por cima. Vemos que é na verdade o drone, e Soki se pergunta se os monstros o atacaram, já que isso nunca tinha acontecido antes. Sora diz para ele guardar o espanto para depois, pois agora estão completamente cercados pelos monstros. Sora diz que vão correr. Certamente ele poderia matar todos. Fico me perguntando o que ele está planejando. Soki aparece absolutamente apavorado, pois aquele monstro gigante com um homem no ombro está no nível 90, e há muitos monstros de nível alto ao redor. Ele diz que esse é o grupo de nível mais alto nessa investida, e o líder é de nível elevado. Ainda assim, não tem nenhum arranhão causado pela bomba. Então acabou para eles, e todos vão morrer ali. Sora diz que eles também não sofreram nada com a bomba, mas isso não vai impedi-lo de espancá-los até a morte. Ele salta para frente dizendo que Soki deve se esconder no Jeep. Enquanto isso, ele começa a matar os monstros rapidamente, um após o outro, indo direto em direção ao chefe. O chefe então começa a balançar sua arma contra Sora, uma enorme massa que ele segurava com as duas mãos. Ele parece desinteressado, mas o chefe está surpreso ao ver a sua arma sendo arrancada e jogada no chão por Sora. Ele então salta no ar e voa direto pro chefe, preparando o punho e desferindo um soco pesadíssimo, acertando direto na cabeça e arrancando-a completamente. Agora ele está de pé sobre o ombro oposto ao homem. Ele olha para ele e os dois se encaram. Sora diz que não conseguiu sentir a presença dele de forma alguma. O sujeito diz que finalmente conseguiu. Vemos que ele tem estranhos tentáculos saindo do corpo que começam a curar o monstro. O homem diz que o encontrou e o chama de semente do abismo. Enquanto a cabeça do monstro se regenera, ele sorri para Sora. O homem diz que ele é um ladrão e que deveria devolver o que é dele. Sora pergunta do que ele está falando. O homem responde que pelo crime de tomar o poder do outro, só há uma forma de pagar, com a vida. Ele começa a invocar várias adagas das sombras, que voam em direção a Sora, mas não conseguem perfurá-lo, e ele segura uma para inspecioná-la. Ele pergunta se isso é tudo que ele tem, e que, se for, ele não será capaz de matá-lo. O chefe então começa a atacá-lo, e um drone está sobrevoando, observando tudo. O homem de manto sente isso e olha para cima, perguntando se o corvo de Odin está observando, mas diz que é uma imitação feita pelos humanos. Eu já suspeitava que o velho fosse Odin, acho que isso confirma. Sora diz ao homem que, se ele realmente quiser matá-lo, vai ter que vir com mais seriedade, e investe diretamente para onde o homem estava, mas atinge apenas o chefe. O homem desapareceu completamente, e Sora se surpreende com isso. O sujeito diz que é repulsivo ser observado por humanos vis, e que essas criações de baixo nível deveriam saber seu lugar, pois estão lhe causando náusea. Ele estende a mão para frente, e alguns monstros começam a destruir imediatamente os drones. O homem então ordena que o restante elimine todos os observadores que puderem. Em um complexo de apartamentos próximos, o homem diz que seu drone foi destruído, mas ele conseguiu concluir a missão. O motivo pelo qual os outros monstros mudaram a direção foi por causa daquele cara. Ele é o caçador que enfrentou a investida sozinho, e ele precisa informar o comandante sobre isso. Ele ouve sons muito altos vindo do corredor enquanto um monstro arromba a parede, e estendendo seus tentáculos na direção dele. Em seguida, ouvimos os gritos do homem à distância,
e o Homem de Manto começa a rir, dizendo que seus servos devem matar todos eles. Sora olha pro homem e se lembra de sorrir, dizendo que se houver um caçador forte como ele, muitas pessoas poderiam ser salvas, e de como ele veio até aqui para resgatá-lo, mesmo sem ter motivo algum. Algo no carro está travado e ele não consegue ligar o motor. Sora range os dentes, dizendo que para caçar o inimigo é preciso começar pelo líder, e salta diretamente na direção do Homem de Manto, dizendo que se quiser salvar o maior número de pessoas possível, precisa eliminar seus inimigos o mais rápido possível. O chefe então percebe que essa é a chance de atacar. Ao levantar o braço e desferir um golpe, Sora desvia, dizendo que ao se fundir com um homem, o poder de ataque do monstro aumentou significativamente. Ele então percebe o homem saindo das sombras e diz que ele é bem persistente. Sora então observa melhor o sujeito e fica surpreso porque eles são idênticos, como se fosse ele mesmo. O Homem de Manto então começa a formar uma espada sombria, e Sora diz que essa espada é perigosa e que dá pra sentir pela energia. Mais uma vez, o homem o chama de Semente do Abismo, dizendo que vai matá-lo. Ele então avança com a espada, dizendo que esse é seu destino. Sora recua o punho e ataca, acertando o braço do homem, fazendo com que ele derrube a espada. Ele a segura e a levanta sobre a cabeça. O Homem de Manto é pego de surpresa e Sora ataca, mas o golpe é bloqueado. Sora diz que não acredita que o ataque foi anulado também, e se pergunta se foi só imaginação. Ele diz que esse surto de energia é quase idêntico ao poder que sentiu no abismo. O homem pergunta se selar a arma de outra pessoa é tudo o que ele sabe fazer, e range os dentes, frustrado. O homem então move a mão e a arma desaparece das mãos de Sora. Ele diz que esse é o poder do abismo e que ainda há muitos usos para ele que ainda não foram descobertos, e que essa luta com certeza vai se prolongar. E primeiro de tudo, ele precisa levar aquele soldado para um lugar seguro. Ele pergunta a Soki se ele está bem com alturas. Ele diz que sim, e então o carro começa a ser içado para o ar enquanto Sora avisa que estão prestes a voar. O homem encapuzado chama de tolo, dizendo que ele não deveria subestimar o poder do abismo e que os fortes não existem para proteger os fracos. Eles existem apenas para se tornarem os mais fortes. Enquanto começa a formar uma coisa esférica gigante no céu acima, ele grita dizendo para Sora morrer junto daquele humano fraco, e Sora diz que o ataque é realmente rápido e mesmo se ele correr, vai alcançá-lo. Nesse caso, ele vai apenas enfrentá-lo de frente. Quando salta do chão em direção a ele, começa a preparar o punho e avança, acertando-o com força. Ele se pergunta se funcionou, dizendo que não houve impacto real, e então avista uma órbita menor, mais pura, dizendo que aquele deve ser o seu corpo verdadeiro. Ele então ouve, sorri gritando e percebe o que aconteceu, pois o carro está começando a ser violentamente manipulado pelo poder. Sora manda ele sair do carro e Soki diz para que o poder não se aproxime mais. O homem encapuzado diz para ele não ter medo, chamando-o de Cordeiro Lamentável, e Sora observa. Quando o carro é completamente perfurado pelo poder, Sora vai verificar se ele está bem. E o homem encapuzado pergunta se ele está com raiva, dizendo para não se exaltar tanto. Sora começa a quebrar as pontas dos espinhos, e o homem encapuzado diz para ele olhar, pois ele ainda não está morto, e diz para ele ver como ele ainda está sorrindo porque está usando necromância. O cadáver de Soki começa a rir, e o homem encapuzado diz que ver todos que ele ama morrerem diante de seus olhos, esse é o destino. Essa é a semente do abismo. Sora apenas olha irritado e pergunta se ele também sente prazer em pisar na dignidade alheia. O homem encapuzado continua rindo e começa a formar algo em suas mãos antes de dispará-lo, dizendo que não há necessidade de dizer o óbvio, e chama isso de tempestade de obsidiana. Enquanto isso começa a voar na direção de Sora. Ele nem tenta desviar, deixando que o ataque o corte em pedaços. Ele pergunta se isso é mesmo verdade. Então ele salta do espinho em que estava, destruindo-o, e diz que o lixo como ele o enjoa. Enquanto prepara o punho, acerta com um soco devastador, quebrando os espinhos e destruindo tudo em seu caminho. Ele range os dentes enquanto voa e agarra o corpo de Soki. Soki então começa a sorrir para ele com os olhos vermelhos e começa a socá-lo no rosto. Sora olha para ele, pedindo desculpas, dizendo que está triste por ele ter se envolvido nisso, e o tranca no carro. Em seguida, se vira novamente para o homem encapuzado e imediatamente parte para o ataque. O homem encapuzado diz que é inútil, pois o ataque é anulado. Diz que ele é apenas um novato que nem consegue lidar com o poder do abismo e não tem chance de derrotá-lo. Mas ele diz isso enquanto leva um soco direto no rosto, e vemos sangue sair de sua boca enquanto ele é arremessado para o lado. Sora diz que quem não terá chance é ele, e acho que ele está limpando o punho. Não tenho certeza. O chefe gigante então aparece para proteger o homem, que ainda diz que isso é impossível, se perguntando como ele conseguiu machucá-lo. Sora diz que as pessoas evoluem, chamando-o de idiota. O homem encapuzado percebe que está em apuros e sobe novamente em seu guarda-costas enquanto Sora voa em sua direção. O homem encapuzado diz que só de ver o movimento dele já aprendeu a controlar o poder do abismo. Pergunta se isso faz algum sentido, mas ele não vê Sora em lugar algum e pergunta onde ele está. Claro, Sora agora vem por trás. O homem se vira, o avistando a tempo e salta do ombro do chefe, criando distância entre os dois, dizendo que ele é mais resistente do que parecia. Sora diz que talvez ele consiga escapar dele, mas quer ver o chefe escapar disso, enquanto balança o braço para baixo, cortando-o ao meio. O ataque até destrói o prédio atrás. O chefe
chefe começa a se regenerar usando os poderes do abismo. Sora diz que reconhece essa técnica agora e que vai mirar no núcleo do corpo real enquanto começa a agarrar a aura do abismo. Com as próprias mãos, ele começa a despedaçá-la, dizendo para ser esmagado. O chefe diz que é impossível enquanto seu núcleo começa a ser danificado e Sora desce do céu. O sol começa a brilhar intensamente e vemos o chefe começando a ser queimado aos poucos, se desintegrando no ar até desaparecer. Foi derrotado. Sora então encara o homem encapuzado, dizendo que ele é o próximo. O homem encapuzado diz que vai se lembrar disso enquanto começa a preparar um ataque, chamando-o de unidade sombria. Todos os monstros ao redor passam a ser controlados, virando-se diretamente para Sora, soltando gritos enquanto começam a cercá-lo. Sora ainda procura uma oportunidade de atacar o homem encapuzado, mas o poder que ele emana o mantém afastado. Mas então ele se surpreende, porque imediatamente a pressão desaparece e o homem sumiu. Ele pergunta se ele realmente usou uma técnica dessas para fugir apenas. Depois reclama que suas roupas foram arruinadas, o que o irrita, e fica feliz que a foto de sua mãe e pai ainda está intacta. Ele caminha até o cadáver de Soki, dizendo que esse cara provavelmente também tem uma família esperando por ele. Arranca a plaqueta de identificação do pescoço dele e começa a enterrá-lo com as próprias mãos, dizendo que ao menos isso vai levar de volta com ele. Não há como essa tenha sido a última vez encontrando o outro homem do abismo. Ele absorveu muitos dos ataques dele, mas a ideia dele dizer que todos que ele ama vão morrer realmente o enfurece. E ele não pode ir para o abrigo de evacuação primeiro porque se recusa a deixar sua família ser assassinada. Ele começa a correr dizendo que precisa chegar lá o mais rápido possível. E é tão rápido que quebra a barreira do som, mas um dos drones ainda está intacto, deitado no chão. Ele então começa a flutuar no ar e Mii diz a todos que precisam investigar a área com cuidado e garantir que não percam nada enquanto começam a explorar as ruínas. Um de seus homens menciona os monstros, mas ela o interrompe, pois já sabe. Ela consegue ver diante dela que todos os monstros já foram derrotados. Ela manda verificarem os dados do drone e relatarem qualquer informação. Diz que há sinais claros de uma batalha e que o caçador poderoso que Lieutenant mencionou não apenas sobreviveu ao bombardeio, mas também eliminou toda a horda de monstros. Um de seus homens grita mandando ela ver algo, pois o cartão SD do drone ainda está em boas condições e eles podem visualizar os dados. Ela se aproxima olhando para o tablet e diz que mal pode esperar ver o que tem nele. Ela vê Soki e Sora e comenta: esse deve ser o caçador que foi mencionado antes. Os soldados continuam explorando a área até um dos mentores onde o chefe morreu. Vemos o prédio que foi partido e ele vê os itens deixados. Um deles é uma poção de energia especial que aumenta permanentemente o poder mágico do usuário. Há também uma arma-rã dentro de um cubo que não pode ser identificada. Um dos outros soldados pergunta o que ele encontrou e ele imediatamente esconde, dizendo que não é nada. Eles dizem para ele não mentir, enquanto ele salta para baixo. Ele pergunta se aquilo foi deixado pelo chefe da investida, pois parecem itens raros, e tomar o que foi obtido pela unidade para si é um crime, dizendo que com certeza ele sabe o que tem que fazer. O sujeito olha para os itens e pergunta como ele deve dividi-los. Ele diz que a única coisa que quer é o cubo. O outro diz que de jeito nenhum, uma caixa dessas com certeza tem um item lendário. O homem agarra os ombros dele dizendo para não entender errado, pois ele não tem escolha. Ele pega a caixa enquanto o outro se afasta rindo, dizendo que finalmente conseguiu uma relíquia dourada. A cena muda para o abrigo de evacuação 6. Sora pousa em um telhado próximo dizendo que finalmente chegou. Ele vê guardas ainda de plantão e começa a comentar que parece que ainda não foram atacados, pois há pessoas por toda parte. Enquanto Sora caminha, algumas pessoas parecem confusas com algo, e todos passam a observá-lo sem conseguir evitar. Sora diz que não sente a presença do homem encapuzado por perto. Na verdade, não sente a presença de ninguém forte. Mas se não há ninguém forte ali, o lugar será destruído mais cedo ou mais tarde. Ele para diante de um homem vendado e se pergunta se ele é cego. O sujeito diz que ele tem sangue bem denso e deve ter vindo de fora. Sora confirma. O homem ri dizendo que isso é um alívio e que ele pode ficar tranquilo, pois não tem más intenções, mas só deseja comprar informações sobre o mundo exterior. Isso significa muito para ele se Sora souber o que ele quer. Sora se pergunta se essa é a moeda de troca usada ali, dizendo que se for algo que ele saiba, ele fará. O sujeito diz que está feliz em ouvir isso, mas Sora diz que antes quer perguntar algo. Ele pergunta por que um monge está chamando ele de excelência, o que significa que ele deve ser falso. O sujeito ri dizendo que ele viu através dele e que aquela roupa é apenas um hobby. Sora pergunta se isso quer dizer que ele não é cego de verdade. O homem ri e Sora comenta que esse cara é problemático. O homem diz que contraiu uma doença nos olhos recentemente e começa a tirar a venda. Sora comenta que consegue perceber, mesmo com os olhos cobertos, que há uma luz aterrorizante ali e que ele deve ter algum motivo para esconder seu poder. Parece que há um lobo em pele de cordeiro contido no abrigo. Ele pergunta o que Sora gostaria de saber. O monge diz que finalmente é a sua vez de perguntar e que gostaria de saber o que está acontecendo do lado de fora. Sora diz que reuniram soldados armados nos muros e que devem estar se preparando para a guerra. Ele tem certeza de que o público geral não percebeu isso, mas ouviu explosões e pergunta se ele sabe o que aconteceu. Sora pensa um pouco e diz que, para ser sincero, não tem muita certeza. Ele estava fazendo um serviço fora quando ouviu uma explosão vinda do sudeste e ficou tão assustado que deixou cair
extrair sua carta e teve que usar a camisa como mapa. O sujeito pergunta se é verdade e entra na brincadeira dizendo que também está escondendo seu poder. Ele agradece dizendo que foi uma grande ajuda. Sora responde que não foi nada, mas mal pode acreditar que o homem vá seguir em uma direção tão vaga sozinho. Ele se pergunta quantos lutadores de nível dele há por ali, porque não quer chamar atenção. Além disso, estão deixando alguém tão suspeito como ele andar livremente. Talvez a guarda da humanidade esteja baixa por todos estarem enfrentando o mesmo inimigo. Ele segue para uma loja de departamento, mas dizem para ele voltar mais tarde. Ele comenta que comprou umas roupas novas com o que o monge deu, e que agora é hora de finalmente encontrar seus pais. Al começa a procurar. Ele diz que vai fazer do jeito tradicional e dá um tapinha no ombro de uma garota perguntando se ela reconhece o casal. Na foto, ela parece surpresa e imediatamente se afasta em pânico, dizendo que não os conhece. Ele comenta que a reação dela foi como se tivesse visto um fantasma e se pergunta se todo mundo ali está nervoso. Ele vê um cara gritando com as pessoas na rua e diz que vai perguntar a ele. O sujeito chama Sora, e Sora pergunta se há algum problema, olhando para ele com raiva. O homem diz que parece que ele não é dali, e que não acredita que ele está paquerando as pessoas com uma foto no meio da noite. Perguntando em que era ele pensa que está. Sori mostra a foto perguntando se o homem sabe quem são. O sujeito diz que não acredita que ele está tentando paquerar ele também, e depois pergunta por que ele tem uma foto deles. Sora pergunta se ele reconhece essas pessoas, e o sujeito pergunta qual a relação dele com eles. Sora informa que são seus pais. O homem olha para Sora e depois para a foto dele quando criança, perguntando se ele é a mesma pessoa e se está ali para zombar dele. Um carro então acelera na direção deles com o motorista em pânico. O caminhão colide com o Sora, mas claro, nem o faz se mover. O homem fica surpreso ao ver que Sora está completamente ileso. Sora manda o homem repetir o que acabou de dizer, assustando-o. O homem diz que ele deve estar realmente querendo encontrar os pais e que se seguir direto pela estrada encontrará a casa deles. Sora agradece e começa a seguir pela rua. O homem diz para ele se cuidar, acena e depois sai correndo dizendo: isso é ruim, pois precisa reunir todo mundo. Sora não acredita que um marginal sabe onde sua família mora. Ele comenta que, pensando bem, o seu pai era gentil com qualquer um que conhecia, e sua mãe também. Pessoas boas como eles acabam sendo aproveitadas neste mundo. Mas está tudo bem. Agora que ele está aqui, ele segue até o fim da estrada dizendo: este deve ser o lugar, mas realmente é grandioso. Ele se pergunta se eles realmente vivem ali. Diz que, com tanta gente desaparecida, devem existir muitas casas vazias. Ele bate na porta e ouve a voz do pai perguntando se já terminaram o trabalho do dia. Seu pai então abre a porta, dá-lhes as boas-vindas e vê Sora. Mas Sora fica confuso, pois vê seu pai com uma roupa de mordomo perguntando quem diabos ele é. Sora diz que é ele, e seu pai fica confuso até que Sora diz seu nome, e o pai começa a demonstrar que não acredita. Vemos os dois sentados juntos à mesa, e sua mãe entra pedindo desculpas por tê-los deixado esperando tanto tempo. Ela pergunta se ainda não disseram uma palavra um ao outro, e o pai diz que mal consegue acreditar, porque ele é uma pessoa completamente diferente do Sora que conheciam. E numa hora dessas, só há uma coisa a fazer. Sora parece nervoso e pergunta o que é. E seu pai diz que é uma troca de segredos entre pai e filho. Ele não quer se expor à esposa, mas se Sora não der respostas, não sairá ileso. E se disser algo minimamente suspeito, então deve ser tratado adequadamente. Enquanto olha para o teto, vemos um homem dizendo que entendeu. Sora também nota o capanga dizendo que ainda está muito cauteloso, mas com uma segurança tão rígida pode relaxar. Seu pai pergunta se ele está preparado, e Sora diz que o capanga deveria tomar cuidado porque vai ouvir coisas que não deveria. Sora diz que todo fim de semana ele fazia aulas de culinária com um grupo de apoio a donas de casa. Seu pai fica surpreso e pergunta como ele sabe disso. O capanga não acredita que ele faria tal coisa. Sora continua. Além disso, ele escapava toda semana para aulas de balé. O capanga também não consegue imaginar isso. Seu pai começa a encarar o capanga. O capanga percebe que está numa situação ruim. O clima fica constrangedor. O seu pai diz que pode ser verdade, mas não precisa ser seu filho para descobrir isso. Sora diz que pode contar algo sobre a família deles. Seu pai pergunta se ele realmente sabe, e Sora diz que é claro, e que não diga que não foi avisado. Seu pai, suando frio, diz para ele continuar, e Sora aponta para a espada dizendo que são apenas réplicas. O capanga se pergunta o que ele quer dizer, e seu pai diz para ele não ser ridículo, perguntando se ele ao menos tem provas. Sora diz que sim, enquanto caminha até ela dizendo que o cabo tem marcas de mordida do irmão. O capanga achava que isso vinha da época em que o chefe da família teve as mãos amarradas e mordeu a lâmina, matando 38 pessoas. Sora começa a desembainhá-la e o capanga diz que ele fala muito, mas o objetivo real é pegar o chefe da família desprevenido e eliminá-lo. Sora começa a encostar o fio da lâmina na palma da mão e a desmontar, dizendo que ela é retrátil. Seu pai
pai o começa a chamar de idiota e lhe dá um grande abraço dizendo que achava que ele estava morto. Então começa a chorar, dizendo que não acredita que seu filho finalmente voltou e que se ao menos soubesse o que passaram. Seu pai diz que vasculharam cada canto em busca de informações sobre ele, e quando viu, já tinha se tornado um chefe, e agora esse mesmo chefe está chorando feito criança, e isso é realmente patético. Sora então pede para tirar o cara do telhado, e o capanga está surpreso dizendo que o chefe da família viveu a vida inteira sob um reinado de sangue, e nunca testemunhou algo assim. Ele não acredita que viu o chefe da família, que valoriza a honra acima de tudo, nesse estado, e que precisa sair dali antes que seja morto. Sora arrebenta o teto, agarrando a perna dele, e o capanga diz para ele esperar, mas Sora diz que seu pai quer falar com ele, sentado agora. Muito constrangido, o pai de Sora diz ao guarda que ele descobre se chamar Okiel, que ele tem a língua mais solta de todos os guardas. Sora o alerta de que se isso vazar, vai dar ruim. Ele e o pai de Sora concordam enquanto riem. Okiel diz que promete que não vai dizer uma palavra, e eles começam a encará-lo. Okiel diz que não há dúvida, eles são definitivamente pai e filho. Sua mãe diz para eles não ameaçarem. E Okiel faz cara de cachorro pidão, parecendo muito feliz, mas ele também o alerta para não dizer uma palavra, e ele responde, claro, abaixando a cabeça. O pai de Sora diz que está aliviado, por ele não ter contado que ele solta pum ou ronca dormindo, e ela pergunta por que ele tocou nesse assunto. Então Sora diz que é como nos velhos tempos e que finalmente está em casa com a família. Mais uma vez, ouve-se uma batida na porta. Sora se vira enquanto um cara arromba a porta, chamando-o de chefe, e é o cara que deu as direções, avisando que há um sujeito de cabelo branco procurando por ele. Então ele já vê Sora sentado ali e pergunta se é ele de quem está falando. O cara começa a entrar em pânico, depois surta dizendo que é ele mesmo. Ele diz que pode ser forte, mas tem muita gente ali, e o vemos tremendo. Ele então pergunta se Sora está planejando fazer algo com o chefe, dizendo que ele deve ser dos rugidos do tigre, ainda tremendo. Sora agarra os joelhos dele para acalmá-lo e então o encara. Em seguida diz ao pai que o apresente aos seus homens. Seu pai diz que ele é seu filho, que esteve desaparecido por 5 anos e finalmente voltou. Vai contar seu nível, mas percebe que não tem ideia de qual é e começa a enrolar. Sora diz que na verdade ele não tem um sistema. Perguntam se ele realmente sobreviveu na zona caída por 5 anos sem um sistema. Cabeludo de brócolis diz que se ele não tem o sistema, isso significa que por mais que treine, não pode passar do nível 10. Alguns dos homens dizem que continuavam chamando ele de forte, mas que ele é só um iniciante sem um sistema. Cabeludo de brócolis ri dizendo que deveria estar enganado, mas lembra de quando ele foi atropelado pelo caminhão e diz que se fosse só um iniciante, isso teria machucado. Sora pensa sobre isso, dizendo que tentem ver o nível dele com seus próprios sistemas. Cabeludo de brócolis pensa também. O sujeito claramente não está pensando em nada e diz: é mesmo, já que ele não tem um sistema, obviamente não sabe como funcionam as informações básicas. Se você tem um sistema, pode ver o nível dos monstros, mas não pode ver o nível dos outros jogadores sem a habilidade de inspeção. O pai dele diz que a habilidade de inspecionar é rara, poucos caçadores a possuem. Cabeça de brócolis diz que o chefe tem essa habilidade, e Sora diz ao pai para dar uma olhada, desejando poder obter alguma informação sobre o abismo. Um pouco depois, vemos todos se reunindo para ver qual será o nível dele quando seu pai abrir as estatísticas. E Sora pergunta à mãe se ela quer verificar. Ela diz que mais do que isso, ela só quer estar ao lado dele, e que já sabe. De qualquer forma, vemos o pai de Sora e todos os homens surpresos, e ele diz que por mais que tente, o resultado é sempre o mesmo. Ele não consegue ver nada sobre o nível dele. O pai diz que podem haver duas razões para isso. Ou ele não tem sistema, ou seu nível é alto demais para que ele possa vê-lo. Os homens parecem genuinamente surpresos. O pai diz que mesmo quando alguém não tem sistema, ainda conseguem ver o nome da pessoa, mas além disso, ele sobreviveu sozinho por 5 anos, e já estaria morto se fosse um iniciante. Então o nível dele está simplesmente além da percepção do pai, e ele pergunta o que o garoto tem feito nos últimos 5 anos. A mãe diz que eles deveriam apenas estar felizes, que Sora é uma criança forte e deve ter passado por muita coisa para voltar até eles. Sora se emociona com quanto a mãe se importa com ele e relembra os incontáveis anos que passou lá, porque definitivamente foi mais do que 5. Por dentro ele começa a se emocionar e diz à mãe que está tudo bem, pois agora ele voltou, e pede para ela parar de chorar. O pai também começa a chorar e manda os homens saírem para que tenham um tempo a sós, dizendo que precisa sair dali agora que se reuniram depois de tanto tempo. Assim que eles saem, o pai também vai embora, fechando a porta e perguntando onde estão os outros, pois já se passaram 2 horas e eles ainda não voltaram. De volta ao quarto, Sora pergunta à mãe onde está Rico e diz que não pode ser má notícia. Ela responde que ele está bem. Ele não pode vir para casa com frequência porque está no exército, mas agora que voltou, talvez ele queira que ela o chame, já que tem lutado na linha de frente esse tempo todo, quase como se estivesse tentando vingar o irmão. Sora diz que faz muito tempo que não o vê, e pergunta se ela tem uma posição de alto escalão. Ela responde que tem status, mas o motivo pelo qual confiam nela é porque ela é uma clériga. Ela é uma curandeira com muitas habilidades, capaz de oferecer grande suporte e até mesmo profecia. Ele diz que se ela é uma clériga, talvez possa ver o que está acontecendo com ele. Ela responde que não tem habilidade de ver habilidades, e então ele pergunta como ela sabia que ele voltaria. Ela diz que já mencionou isso, que tem o dom
da profecia e sabia que ele definitivamente voltaria um dia. Algum tempo depois, no portão da frente, alguém bate e um homem abre a porta perguntando quem é, apenas para ver um homem com um X na testa, e descobrimos que ele é o vice-chefe. O pai de Sora abre a porta dando boas-vindas ao homem, e descobrimos que ele é o vice-presidente das Guildas Unidas. O nome dele é Jiro Iwashina. O pai de Sora pergunta por que ele está com essa cara e se algo aconteceu, já que mandou alguém investigar isso no bastidores, perguntando o que descobriu. Ele diz que o rugido do tigre está relacionado ao exército, como ele suspeitava. Eles entregaram a carcaça do monstro ao exército como sempre, mas um cara com um caderno começou a implicar durante a inspeção, arranjou várias desculpas e deu apenas metade dos pontos, reportando o valor total para os superiores. Ao verificarem, toda a discrepância levava ao rugido do tigre. O pai de Sora diz que não acredita que isso aconteceu. Se o rugido do tigre, que deveria ser neutro, está fazendo algo assim, então há mais por trás disso. Mas eles não podem simplesmente ficar parados sendo pisoteados, pois isso afetaria o futuro da cidade. Ele diz a Jiro para descansar e comer bem, e que irá direto ao rugido dos tigres mais tarde para resolver isso com eles. Eles têm que mostrar que a Guilda Unida não é tão ingênua assim. Sora reflete sobre isso após ouvir tudo, dizendo que graças ao fragmento negro, todas as suas habilidades estão em modo avançado. Não é só sua força, seus sentidos também ficaram mais aguçados, então ele consegue ouvir coisas bem distantes. Parece que o rugido do tigre está por toda parte. Se o pai vai negociar com ele, isso o deixa um pouco preocupado. Sora abre a porta e vê o pai junto com Jiro, dizendo que vai com ele. Cabeça de Brócolis pergunta se ele está realmente planejando se meter nessa confusão, mas talvez essa seja a chance de ver os verdadeiros poderes dele. Jiro não tem a menor ideia de quem ele é. Perguntando ao pai de Sora, ele diz que esse é seu filho, que desapareceu na Zona Caída por 5 anos. Jiro pergunta qual é o nível dele, e o pai de Sora diz que o filho na verdade não possui sistema algum. Jiro parece surpreso e pergunta se isso significa que ele é uma pessoa comum, porque sem sistema, ele estaria morto em qualquer abrigo. Ele não conseguiria durar mais de 3 dias lá fora. Não é totalmente impossível com estatísticas de elite e habilidades de sobrevivência excepcionais, mas sem habilidades de combate, ele se tornaria um peso morto no momento em que houvesse uma luta. Jiro diz que isso é uma boa notícia, mas como ele acabou de voltar, deve estar exausto e deveria ficar de fora dessa. Perguntando ao pai de Sora o que ele acha. O pai de Sora concorda, dizendo que ele deveria ficar com a mãe. A mãe diz que ainda nem mostrou a casa para ele, e Sora se pergunta se eles acham que ele não será útil. Ele imagina que é de se esperar, já que, para quem tem um sistema, ele parece um humano comum. Ele diz que, pensando bem, ainda não entendeu completamente o funcionamento do abrigo. Se realmente existe um monstro como ele imagina, precisa esconder seu verdadeiro poder para não prejudicar os pais, e concorda com isso, o que surpreende Cabeça de Brócolis. Cabeça de Brócolis diz que perdeu a chance de ver seus poderes, e o grupo começa a partir. Sora observa, e sua mãe diz que ele não deve se preocupar tanto, já que o pai só está preocupado e que eles acabaram de se reencontrar depois de muito tempo. Então é claro que ele não queria colocá-la em perigo. Ela também o alerta de que seu pai é realmente forte, então ficará bem, e que ela sempre usa sua visão para ver o futuro, e isso diz a ela que ele também sairá bem dessa. Sora diz que está tudo bem, mas que ele não é mais uma criança, e que é verdade que sua mãe usa profecias para prever perigos. Mas o rugido do tigre está ligado ao exército. O pai dele só vai entrar em conflito com ele cada vez mais a partir de agora. Ele pergunta como está a situação ali no abrigo e por que o rugido do tigre está em maus termos com ele. Ela diz que desde o dia do julgamento, o pai dele despertou e se uniu ao exército para gerenciar os abrigos. Depois disso, ele criou a União das Guildas e cooperou com o exército aqui na esperança de encontrá-lo. A União das Guildas cresceu tanto porque todos se comoveram com o juramento daquela pessoa de reunir famílias. A União das Guildas cuida da manutenção da ordem, coleta de suprimentos no campo e praticamente toda a gestão. Ele é um homem bondoso e por isso não queria mandar seu próprio povo pra fenda. Foi assim que conseguiram manter a paz nos últimos 4 anos, mas há alguns meses, o rugido do tigre do abrigo de evacuação 4 veio até aqui para montar uma filial. Desde então, o conflito com eles nunca parou. Sora pergunta por que o exército não intervém, e ela responde que, como os inimigos continuaram ficando mais fortes, o exército não consegue contê-los, mas o rugido do tigre foi fundado para limpar as torres, e sua força é tão esmagadora que o exército não tem escolha senão depender dele. As informações sobre as classificações das torres são valiosas demais para que o exército as ignore. Além disso, eles têm um despertado escolhido pela divindade da torre. Eles são chamados de Ezra, e são a carta da manga dele. Sora pergunta o que é uma divindade da torre, e ela explica que são os senhores da torre. Seu poder é praticamente equivalente ao de um deus para os humanos, e se você passar pela aprovação da divindade, se torna um Ezra e recebe poder divino. Eles são considerados mensageiros de Deus fora das torres e também se tornam guardiões dentro das paredes da torre. O rugido do tigre atualmente tem o maior número deles, e como cada Ezra possui um poder absurdo, eles devoram todas as guildas vizinhas em pouco tempo. A guilda do pai dele é adorada pelos moradores, mas nunca limparam sequer uma torre. Eles são os únicos da União que ainda estão lutando sem um Ezra. Sora diz que a situação realmente está bem ruim, e se o povo ama a União das Guildas, por que eles se comportam como um grupo de Yakuza? Ela pergunta do que ele está falando, dizendo que é só uma questão de preferência. Ela
ela decidiu por Sora, que não consegue acreditar que sua mãe tem esse lado. Ela pergunta: que diferença faz, já que todos estão felizes e cheios de energia, e como ele está cansado, deveria ir tomar um banho e chamá-la se quiser que ela lave suas costas. Ele responde que vai fazer tudo sozinho. Ela diz que ele realmente cresceu e deixa em seu quarto. Ele começa a se concentrar em seus sentidos e diz que ela realmente se foi, e ele não fazia ideia de que a situação era tão séria. Ele ainda não consegue deixar de se preocupar com seu pai, então pula da janela, e sua mãe observa fazendo isso, dizendo que mandou ele descansar e que crianças podem ser um trabalho danado às vezes. Finalmente descobrimos o nome do pai de Sora, que é Sakuya, e ele estava indo para a guilda Rugido do Tigre, com membros de sua própria guilda. Sora estava observando de cima, vendo que tudo, exceto o centro, estava completamente escuro, o que era uma boa coisa, pois assim era mais fácil de encontrar. Ele localiza, mas começa a se sentir tonto, sem entender o que está acontecendo. Ele diz que desde que foi fortalecido pelo fragmento do abismo, nunca mais pegou nenhum resfriado. Então ele ouve a voz daquele cara, dizendo que não vai deixá-lo fugir. Sora olha ao redor, sem saber de onde vem o som, e pergunta se ele está escondendo sua presença, pois não consegue senti-lo de forma alguma. Isso significa que ele estava no abrigo 6, afinal. E então ele volta a se sentir tonto. Ele ouve a voz dizendo que não vai deixá-lo fugir, o que é por causa de sua alma, pois ela já foi marcada. Sora vê o sujeito e acerta um soco atrás dele, onde estaria sua cabeça, mas é apenas uma ilusão. Enquanto o homem continua repetindo a mesma frase, Sora pergunta se é isso que ele quer dizer ao marcar sua alma, enquanto o homem ri descontroladamente. Em seguida, refletores são apontados para o telhado, perguntando o que Sora está fazendo ali àquela hora da noite. E ele diz que gritou alto demais e foi notado. Então ele corre dizendo que a ilusão desapareceu. Ele pousa em um telhado próximo dizendo que ela voltou, e se pergunta se desapareceu por causa da luz e decide testar. Ele vai até a rua e fica debaixo de um poste de luz, dizendo que acha que entendeu. Se ele ficar no escuro por 7 segundos, a marca da alma é ativada e ele fica tonto. Enquanto perde a compostura, o diálogo muda e ele começa a imitar o cara, palavras por palavra. Sora fica envergonhado porque uma mulher o vê dizendo que só ele consegue ver aquele rosto. Ele diz que quando anda sob a luz, um som estridente começa a soar em sua cabeça e depois de um tempo, a marca desaparece e ele para de ver o sujeito. Ele se pergunta se a razão de não ter sentido isso antes foi graças à sua luz solar e às luzes da casa, dizendo que deve ser isso, mas talvez ele consiga localizar o sujeito através da marca e pode lançar um ataque surpresa a qualquer momento. Então precisa manter a guarda alta e encontrar seu pai. Ele continua andando e manda a voz calar a boca quando as pessoas o encaram com olhares julgadores. Enquanto segue pela rua, um carro passa por ele e ele diz que o sujeito não aparece quando há luz. Ele lembra que sua mãe disse que a união das guildas não é mais útil para o exército e que seu pai pode estar em perigo. Ele não sabe quantas pessoas fortes há no abrigo, mas não há como um exército aliado ao Rugido do Tigre ficar parado. E há uma grande chance de tentarem destruir a guilda do pai dele. E nesse caso, ele vai proteger sua mãe e seu pai, mesmo que isso signifique matar todo mundo. Ele então para de andar, se perguntando se realmente poderão voltar aos dias pacíficos que tinham antes. Ele vê um grupo de pessoas à sua frente, dizendo que parece ter chegado ao lugar e se pergunta como seu pai vai conduzir as negociações. Ele se lembra de seu pai dizendo que, em um conflito com alguém, a violência deveria ser seu último recurso, e essas eram as palavras que seu pai sempre lhe dizia. Sora responde que entendeu e se pergunta se vai mesmo esperar até o último momento para recorrer à violência, mesmo agora. Ele então é surpreendido por algo quando os homens começam a gritar, dizendo que está começando, para saírem da frente para que possam ver, já que faz tempo desde que o chefe se exaltou. Da última vez, ele deixou uma cicatriz de quase 20 metros em seu oponente. Vemos seu pai se preparando para um ataque. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele chama alguém chamado Tsushida. Dizem para ele sair e enfrentá-lo como um homem. Ele então balança sua lâmina para frente, cortando um prédio diagonalmente, fazendo-o explodir em inúmeros pedaços. O pai dele é realmente um brutamontes. Jiro está ali enquanto os homens comemoram, e Sora fica simplesmente surpreso com a força de seu pai. O pai de Sora então embainha a espada. Sora pergunta a um dos homens se o chefe sempre foi assim. Ele pergunta se Sora não sabe que o chefe é conhecido por entrar em lutas rapidamente. Sora pergunta se ele não usava a violência como último recurso. Eles dizem que ele dizia isso no começo, mas naquela época ele ainda acreditava que o exército resolveria as coisas. Muitas coisas aconteceram desde então, e para os militares, contanto que os caçadores estejam fazendo seu trabalho e os civis não estejam morrendo de fome, eles não se importam com algumas brigas. Eles não vão se dar o trabalho de gerenciar cada pequena luta que surgir. É por isso que resolver as coisas com os punhos é o jeito mais rápido. Se você pode vencer uma luta, não há necessidade de conversar. E se não pode vencer, conversar não vai ajudar. Enfim, basicamente, acerte primeiro e depois converse. Sora diz que, pelo que viu do monge, os fortes normalmente evitam confusão. Talvez ele esteja entendendo errado. Ou será que isso significa que você pode se descontrolar à vontade se tiver tanto poder quanto seu pai? Ou talvez ele estivesse apenas vendado por aparência. Vemos o monge observando de cima, encarando o chefe que a matou. E finalmente vamos descobrir seu nome: Yukio Shungenji. Ele é um Ahachi de nível 75 e tem uma habilidade chamada Kenai. Ele diz que um chefe de nível 90 parece ter
sido despedaçados sem marcas de armas. É assustador como ainda há tantas pessoas fortes por aí, então eles devem agir com cautela. Ele coloca sua venda e seu nível é reduzido para 45. De volta ao prédio que o pai de Sora destruiu, o homem começa a gritar chamando-o de bastardo, e se pergunta se ele acha que as coisas ainda são como na época em que os abrigos de evacuação foram construídos. O pai de Sora diz que as coisas certamente mudaram, e que bastardos irritantes como ele apareceram, e que ele deveria tê-lo matado naquela época. O homem pergunta se ele está com medo ou algo assim, e o pai de Sora diz que não pode simplesmente ignorar isso, enquanto começa a desembainhar sua lâmina novamente. O homem parece suspeito, dizendo que já o provocou o suficiente, e o cara em que está confiando deveria aparecer logo, perguntando se ainda não foi o bastante. Ele começa a tremer, chamando o pai de Sora de covarde, dizendo para ele sacar a espada, e que ele vai virar combustível para o rugido do tigre. O pai de Sora então desbainha a espada e avança. O homem ergue seu escudo e até vemos a imagem de uma mulher angelical aparecer atrás dele. Um homem sorri, dizendo que ele caiu na armadilha. Ele grita dizendo, nem mais um passo. Vemos um homem com uma prancheta que Jiro mencionou aparecer, dizendo que ele tem coragem de começar uma briga no abrigo. Somos apresentados a Osamu Uzui, um assassino de nível 63. O homem o reconhece, perguntando por que ele está ali. Sora pergunta se esse é o soldado que está apoiando o rugido do tigre, e se isso for coincidência. Ele pode sentir muitas pessoas nesse prédio. Ele com certeza está ali de propósito. Ele então começa a andar em direção ao pai de Sora e se pergunta se esse também é o homem que os está apoiando. Uzui disse que, de acordo com o artigo 15, duelar em abrigos é proibido e que os infratores podem ser punidos com 15 dias de prisão ou até mesmo com a pena de morte. Perguntando se eles vão seguir as instruções, Sakuya percebe que esse era o plano, provocá-lo, e quando ele revidasse, usariam a lei para prendê-lo. Ele não está preocupado com sua corrupção ser exposta e não acredita que está sendo incriminado tão descaradamente. Uma vez preso, podem estender sua sentença indefinitivamente e até fazê-lo desaparecer. Se o perderem, sua guilda será esmagada e os outros serão derrotados imediatamente. Ele se pergunta por que os militares estão indo tão longe para desestabilizar o equilíbrio, perguntando se há uma disputa de poder acontecendo. Ele não sabe o que eles querem, mas não pode admitir nenhum crime. Ele diz que estão enganados e que eles não estavam duelando. Como alguém que apoia as guildas unidas, ele não pode admitir um crime sem provas. Uzui diz que essas marcas de espada são uma prova clara. Sakuya ri, dizendo que ele só pode estar brincando. Pode até ser uma prova, mas é prova de que ele estava tentando reformar o prédio, não começar um duelo. Uzui diz que parece que ele ainda não entendeu. Não cabe a ele decidir isso. Cabe a ele, Uzui, e se ele diz que é a prova, então é. No momento em que ele pôs os pés ali, já havia perdido. Vemos homens em todos os andares apontando armas para eles. São praticamente idênticos. Ele diz para se entregar obedientemente ou ser preso. Sakuya parece surpreso. Os homens começam a gritar para Sakuya, dizendo para ele não perder, e que se estivessem dispostos, então deveriam apenas lidar com eles. Sakuya diz para se acalmarem, e que como estão dentro do alcance 2, os homens não vão atirar. Uzui começa a rir. Sakuya diz que contra um nível 63 vai ser um pouco difícil, especialmente já que é um oponente rápido, como um assassino, mas se ele fizer Tsushida de refém, eles podem passar por isso. Ele começa a desembainhar sua lâmina, e tanto Sora quanto o outro dizem aí vem. Tsushida invoca o escudo de espada, dizendo que não pode ser o elo fraco e que as habilidades defensivas de um agente são diferentes das outras classes. Ele pode analisar muito mais sobre os ataques que vêm. A essa distância, ele sabe que pode bloquear a espada de Sakuya. Seu escudo de espada só pode bloquear espadas, mas é por isso que ao enfrentar uma, ele pode funcionar muito além de seu nível. Pode facilmente bloquear um ataque completo de um guerreiro de nível 69. Então um ataque de um guerreiro de nível 65 não é nada, o que significa que Sakuya não será capaz de cortar este escudo. Ele então grita, mandando-o desistir. Uzui também pergunta se ele vai se render pacificamente ou se vai ser jogado numa cela com todos os seus companheiros, e diz que ele deve tomar uma decisão. Jiro grita por ele, e Sakuya começa a se sentir frustrado. Ele desfaz a sua aura e ergue a sua lâmina em direção a Uzui. Jiro e os rapazes ficam surpresos quando Uzui diz que ele tomou uma decisão sábia. Eles não conseguem acreditar que o chefe está apenas aceitando isso, mas Jiro entende que recebeu o sinal do chefe. Quando ele ergue a espada, significa que é para se preparar para um ataque, e se ele soltar, é hora de atacar. Eles não sabem que ele e o chefe planejam isso. Sakuya deixa cair sua lâmina, e Suda se surpreende ao ver que a espada desapareceu, apenas para Sakuya avançar diretamente em direção a Suda. Ele diz que não vai ser um problema, já que seu escudo tem um feitiço para bloquear ataques de espada. Sakuya começa a invocar novamente sua lâmina, e Tsushida está muito confiante, dizendo que não há como ele quebrar o escudo.
escudo. Jiro estende as mãos para a frente e vemos pedras saindo do chão e começando a revestir a ponta da lâmina de Sakuya. Ele então a usa para despedaçar o escudo de Suda, lançando-o para trás. Ele diz que fizeram um martelo em vez de uma espada, então o escudo foi imediatamente anulado. Sakuya joga a espada fora e estende a mão em direção ao rosto de Tsushida. Uzui se vira dizendo que sabe qual é o objetivo dele, e que se ele ousar tocá-lo, será executado. Jiro então manda ele parar enquanto fecha o punho, criando uma parede de pedras para detê-lo. Uzui percebe que não vai ser tão fácil quanto pensava. Suda manda seus homens matarem Sakuya, dizendo que ele enlouqueceu, e eles começam a atirar nele. Jiro então aponta os dedos para cima, criando uma barreira ao redor de Suda, cercando-o e bloqueando as balas. Sakuya diz que se conseguirem apenas impedir que ele se mova, podem recuar. Ele ainda está com a mão estendida em direção a Suda, mas num instante, Suda desaparece. Sakuya olha ao redor, confuso, e Uzui diz que Stone Gel, seu aliado, o prendeu nas sombras e marcou a magia remanescente em seu escudo. Com isso, ele preencheu as condições para usar sua habilidade de assassino, transe sombrio, e sem seu refém, Sakuya agora está perdido, pois Suda está ao lado dele. Uzui diz que é hora de acabar com isso e dá ordem a seus homens para matarem Sakuya. Sakuya fica surpreso, e Jiro também. Os soldados perguntam se ele está falando sério. Uzui pergunta por que estão tão surpresos, e Sora aparece diretamente atrás dele, dizendo que também gostaria de saber por que estão tão surpresos. Uzui se pergunta quem ele é, perguntando se ele realmente conseguiu se aproximar pelas costas, mesmo sendo um assassino, e que não faz ideia de quem seja ele, mas com certeza é um inimigo, e que quem ataca primeiro vence, então ele não tem escolha. Quando começa a alcançar uma posição, Suda reconhece, dizendo que é o veneno mortal que a guilda preparou para derrotar o chefe de nível 90, e pergunta quando ele o roubou. Uzui grita, mandando Sora soltar, e lança suas adagas em direção a ele. Sakuya chama por seu filho, e Suda diz que aquele desgraçado vai acabar levando todo mundo com ele. Os homens começam a se perguntar o que é essa miesma e caem no chão espumando pela boca por causa do veneno. Suda diz que não gosta disso, mas pelo menos o aliado de Sakuya está morto. Temos Sora estendendo a mão e segurando tanto Uzui quanto Suda de novo. Suda pergunta como diabos ele ainda consegue se mover, já que aquilo é forte o suficiente para matar um chefe de nível 90. Uzui parece preocupado. Diz que não é possível, que esse cara é um monstro absoluto, pois pegou as adagas com a boca e o veneno nem mesmo o afeta. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, vou lembrar novamente para você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Considere também se tornar um membro para apoiar o nosso trabalho. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o vídeo que está na sua tela, caso ainda não tenha visto, e entre em nosso servidor do Discord para conversar com a gente. Estamos quase batendo 2.000 membros. Eu fico por aqui, é claro que eu te vejo no próximo vídeo.